Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio muito mais que especial do Conto e Reconto. Eu estou fazendo esse vídeo para agradecer a todos vocês que se detiveram nesse nosso canal e apreciaram a um dos nossos conteúdos. Muitíssimo obrigado. Tivemos aí alguns dias, né, da criação do nosso canal, que foi incentivado pela minha grande mestra, a professora, uma das grandes mestras, a professora Simone de Jesus Padilha, minha orientadora de doutorado, que leu algumas das minhas produções e disse que essas produções são bem interessantes, estavam muito bacanas, e numa delas eu não mandei o texto, mas mandei uma leitura, e ela me disse que eu tenho um ritmo muito bacana de leitura, isso graças à minha formação em música, né? Acredito que isso tem muito a ver. E ela então acabou me incentivando a criar esse canal no Spotify e produzir essa espécie de podcast com a leitura das minhas produções. Vocês já têm acompanhado aqui leituras de poemas, leituras de continhos, leitura de contos e leitura da minha principal produção, acho que é a que eu mais gosto de fazer, que é o texto filosófico Pesar, né? É um texto produzido mensalmente, a cada mês eu produzo um texto com muito carinho, pensando nas pessoas que frequentam a minha pequenina escola de filosofia, minha escolinha espiritual, pessoas que estão, como eu, preparadas para aprender na vida, né? Para crescer na vida. Pessoas que, como eu, querem sair dessa vida maiores do que entraram. Então nós todos estamos comprometidos com o nosso melhoramento interno, né? Melhorar o nosso mundo para o grande mundo, para o todo, né? Essa é a nossa intenção. Então por isso que esse texto é produzido mensalmente, com uma reflexão sobre um tema que é definido para nortear as reflexões durante todo o ano, né? Então, agradeço muito a todos vocês que começaram a seguir esse canal, aos que buscaram esse canal e que fizeram com que eu tivesse uma taxa de impressão muito significativa, né? E também as reproduções do conteúdo, é um número tímido, mas que eu considero hiperválido. Afinal de contas, eu produzo, eu faço pelo fazer, pelo dever fazer, né? Melhor dizendo, pelo dever fazer, e não pelo like, pelo view, ou para não desprezar o português, né? Pelo gostar do conteúdo, pela visualização do conteúdo em si, mas pelo dever fazer. A minha palavra, ela será dita, independente de eu ter 1000 pessoas me vendo, ouvindo. Eu digo vendo porque eu tenho um canal no YouTube, Reflexões do Calbenazzi, que tem conteúdos diferentes desse conteúdo que vocês veem aqui, ou melhor dizendo, ouvem, né, aqui no Spotify. O canal Axé de Boa, que é da Escolinha de Filosofia, e também da Casa de Oração. A gente utiliza a religião como um meio para a gente chegar à filosofia, né? A filosofia é sempre a nossa finalidade. Afinal de contas, a gente quer aprender com os grandes a viver bem, né? Não é que a gente esteja tentando convencer a ninguém que exista um espírito, que exista uma vida depois da morte, né? Não é nada disso. A gente quer só viver bem essa vida, né? E se existir uma outra vida depois dessa, se a gente viveu bem essa, a gente vai saber viver lá, não é verdade? Claro, se a gente aprendeu a viver bem aqui, viveu bem essa vida, né? Se a gente expressou de fato a natureza
humana, se a gente foi a máxima expressão da natureza humana nessa vida, se existir uma vida depois dessa, qual vai ser a sombra que vai se pôr no nosso caminho? Né? Qual vai ser a sombra que vai ter a ousadia de tentar nos deter? Não é verdade? É por isso então que a gente utiliza a religião para chegar à filosofia. Então a gente vai explorar os símbolos, os mitos, né? Não no sentido de dogmatizar, né? De tirar isso como doutrina, mas extrair do símbolo o ensinamento que a gente precisa para poder viver bem nessa vida, que é o que a gente quer. Nós precisamos ser felizes, nós nascemos para ser felizes, para sermos plenos, né? E felicidade não vai vir de fora, não vai vir de um Deus entronizado lá na Conchichina, lá no Diabo a 4, na puta que pariu. Desculpe os palavrões, né? Porque de vez em quando eu os falo também, tá? Mas é isso, um Deus lá não sei aonde, distante, que fica na minha imaginação, vai me ajudar a viver bem nessa vida como? Né? Se essa ideia superior, essa ideia transcendental não estiver aqui dentro, pulsando, de nada vai adiantar o que eu fizer, né, ou deixar de fazer. Mas voltando ao que interessa, que eu estou fazendo esse vídeo para agradecê-los, né, por decidir acompanhar esse conteúdo. Eu tento de alguma forma, aí com essa voz de taquara rachada que vocês já testemunharam aí, né? Até agora vocês tinham ficado com ela apenas, agora vocês veem a imagem do ser humano por trás da voz, né? Vocês têm acompanhado então leituras de poemas. Eu gosto muito de escrever poemas. Não escrevo muito porque poema é meio chatinho de produzir, sabe? Principalmente quando a gente vai se atentar a estruturas muito fechadas, né? Como sonetos, vilancetes, haikais e por aí vai. Né? Os meus versos, na maioria, na sua grande maioria, são versos livres. E quando eu produzo poema, eu produzo assim, porque tenho maior facilidade. Mas eu gosto mesmo de produzir narrativas, e aí quando eu estou produzindo narrativas, a mente voa. Tem aí já o conto Conversa Bakhtiniana de Cozinha e o conto Autópsia, publicados. Tem os continhos também, que são pequenas narrativas, já publicadas, tem as crônicazinhas. Em breve eu vou disponibilizar minha primeira crônica aqui também, né? E vocês não se arrependerão de seguir esse canal, de continuar comigo aqui no Conto e Reconto, porque a gente vai ter bastante coisas interessantes aqui para ouvir, né? Vocês terão mensalmente os textos pesar, né? Eu vou disponibilizando os que já estão escritos semanalmente. Aí quando a gente chegar, equiparar, né, a leitura, a produção, então uma vez por mês irá ao ar o áudio de um texto pesar, que é esse texto filosófico, com princípios que eu apliquei na minha vida, apliquei na minha vida e fez todo sentido para mim, e por isso que eu levo, né, como eu disse, um seguidor ou 1000 seguidores, a minha palavra será dita, né? Tendo um bom equipamento ou não tendo, eu não tenho um bom equipamento, mas eu faço mesmo assim, pelo dever fazer, a minha palavra, a minha sagrada palavra será dita nessa vida, né? E não haverá impeditivo para que eu não a diga, né? Se eu, por acaso, perder a audição ou a fala, né? Sou professor de Libras, então, de alguma forma, a minha mensagem será dita, ou oralizando ou sinalizando, a minha mensagem será dita. Eu estou com uns projetos bastante ousados, né? Contos, tenho alguns no gatilho aí sendo produzido, alguns deles produzidos já, mas que ficarão inéditos para eu concorrer a algum edital, para ver se eu publico um livro. Sou professor, não tenho recursos próprios para fazer a publicação, é muito caro, é muito dispendioso e o retorno é muito pequeno. Então, quando há retorno, né? Então é mais fácil esperar, guardar as produções de forma inédita para concorrer a um edital.
E alguns contos, eles serão então lidos aqui para vocês. Uh, eu tô com o projeto de 3 contos. Um é o segundo episódio dos causos da família Silva, também o Cara Metade, que trata-se de um poeta desiludido com a produção de poemas e que vai, por um poema que ele escreve e despreza, transformar a vida de 2 pessoas. Então, são projetos bastante bacanas que logo eu sentarei e colocarei no papel. E também casinha de papeizinhos, teto de papelão, que é para falar de uma máxima que eu aprendi e que eu faço questão de ensinar, né? Enquanto a gente reclama do arroz e feijão e ovo quentinho no prato, uma mãe de família, milhares delas, né, reviram o lixo para dar de comer aos seus filhos. Então quero tratar disso nesse conto, né? Casinha de papeizinhos, teto de papelão. E tô com um projeto de duas novelas. Uma, ela será lida aqui com toda certeza, que é a temporada de caça. Já tem 3 capítulos prontos, um capítulo está em produção, que é o 4º capítulo, e a ideia é ter 10 capítulos. Para discutir, né, ela é toda ambientada, ou quase toda ambientada, no ambiente de aplicativo de encontros gays, e é para discutir exatamente a questão da violência verbal nesses aplicativos, da violência física que sempre acontece, né, nos encontros mediados por esses aplicativos, nos encontros sexuais mediados por esses aplicativos, e principalmente a solidão no pós-sexo, né? O cara, normalmente acontece isso, né? Chega, transa, goza, se lava e vai embora, e aí quem fica com a solidão como companheira. Vai aparecer um chiadinho no fundo do vídeo, a minha geladeira que voltou a funcionar ali, do automático. Não me importo com isso, eu também não vou tirar, tá? Se eu fizer edição do vídeo. Provavelmente não farei edição do vídeo. E a outra novela, ela será bem curtinha, ela terá acho que 4 capítulos apenas, capítulos curtinhos também. Eu digo que é uma novela porque é uma estrutura de texto que é maior que um conto, mas é muito menor que um romance, né? Então por isso que eu estou chamando de novela. E esse texto ele chama Deus, Condenado, Deus, a Igreja e Eu. Provavelmente esse texto não chegará a 30 páginas. Né? Trata da história de um menino que é evangélico e que se descobre homossexual e que vai esconder isso durante um período da vida até o momento que ele não suporta a tensão e ele tenta um suicídio. Eu tenho 2 projetos de romance, eu ia dizer novela de novo, olha só, de romance. Um é um romance distópico em um planeta imaginário chamado Selene, onde as areias são prateadas, e esse romance eu estimo que eu vá demorar muito tempo para concluí-lo, porque ele me exige muito estudo, ele me exige muita pesquisa. E tem um outro que é o Evangelho de Genésio. Esse já está em produção, estou produzindo o 2º capítulo dele já, e esse eu farei a leitura aqui, né? Trata-se de... Quando a gente fala de Evangelho, a gente já pensa na questão da Bíblia, do divino, da inspiração, né? Essas bobagens todas, que não faz nenhum sentido, só faz sentido para quem está lustrando o banco de igreja ou para quem está atrás de um púlpito com uma teologia
na boca e nenhuma atenção voltada para o sentido que o autor do texto quis dar a ele, né? Evangelho nada mais é que um gênero textual antigo, literário, né? Ele tem uma estrutura, a priori não produzidas em versículos, mas em um determinado momento se entendeu que a organização em versículos ajudaria na leitura e na compreensão do texto. Trata-se de um tipo de texto onde tem um nascimento fantástico, onde se tem acontecimentos fantásticos e onde se tem uma morte fantástica, com uma morte com uma ressurreição fantástica, né? Então, você seguindo essa estrutura, você produz qualquer tipo de texto, qualquer tipo de acontecimento, como é o que eu estou propondo. Eu estou escrevendo exatamente para dizer que é um gênero literário, o Evangelho, e que é possível que a gente produza um texto com a mesma estrutura, com o mesmo teor. Então, trata-se de uma menina nordestina que nasce de um nascimento aparentemente fantástico, e ela vai crescer e vai ser um alívio para o sofrimento do povo do sertão, do Pernambuco, aonde ela se encontra, e ela vai ter uma morte e alguém vai dizer após a morte dela que ela ressuscitou, como fizeram as comunidades lá de Mateus, né, as comunidades de Marcos, de Lucas, as comunidades joaninas, que se apossaram de uma tradição e que produziram textos para dizer que houve essa pessoa de nascimento fantástico, que fez coisas fantásticas e que nem a morte a deteve. É isso, pessoal. Muito obrigado por estar comigo no Conta e Reconto. Fica aqui comigo, você não vai se arrepender, não. Tem muita coisa bacana aí vindo pela frente. Tchau, tchau.